Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Steph, fundadora do site portalcriaideias.com, um site onde você aprende muitas coisas do mundo da costura. Então você aprende corte e costura, costura criativa, modelagem, tudo isso e muitas dicas no mundo da costura. Então acessa aí portalcriaideias.com. E no vídeo de hoje vou te contar de quanto em quanto tempo você aí do outro lado deve limpar a sua máquina. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai adorar. Deixa seu like se você ainda não deixou, se inscreve no botãozinho vermelho para fazer parte dessa linda e maravilhosa família e não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, todos os links estão na descrição e bora pro vídeo! Primeiro você deve se perguntar, por quanto tempo eu uso a minha máquina? Então anota aí, pega seu caderno de costura e anota tudo que eu tô falando nesse vídeo, pois todas as informações que tem nesse vídeo vai ser muito importante para você. Então, continuando, por quanto tempo você usa a sua máquina? Então, dentro de um prazo de 7 dias, vou colocar aqui uma situação. Exemplo, eu uso de 1 a 5 horas dentro de 7 dias. Então, na segunda eu começo na segunda e só paro no domingo. Aí, na segunda eu fico 1 hora na máquina, na terça eu fico 3 horas, na quarta eu fico 2 horas. É sempre de 1 a 5 horas por dia dentro de um prazo de 7 dias, ok? Se você ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu venho e faço outro vídeo falando direitinho. Voltando. Então, eu começo na segunda e só paro no domingo, dentro desse prazo de 1 a 5 horas, dentro de 7 dias. E, então, se eu fico de 1 a 5 horas, vou limpar no domingo, quando eu acabar o meu trabalho, após o meu trabalho. Então, eu fiz uma tabelinha muito legal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você quiser todo esse resumo dessa aula, eu vou deixar lá no meu site, primeiro link aqui na descrição, combinado? Então vamos à tabela. Se eu uso a minha máquina de 1 a 3 horas, eu vou limpar a minha máquina uma vez por semana a cada 7 dias. Se eu uso a minha máquina de 1 a 5 horas, eu vou lubrificar a minha máquina 2 vezes por semana a cada 7 dias. Tô colocando essa tabela no período de 1 semana, mas você pode adaptar ela no período de 1 mês, 2 meses, enfim, conforme o uso da sua máquina. Voltando, eu uso a minha máquina de 1 a 7 horas, então eu vou lubrificar minha máquina 3 vezes por semana, a cada 7 dias. E é claro, acima de 8 horas ou acima de 12 horas, é bom limpar sempre quando você acabar o serviço. Por quê? Porque é muito uso, é muitas horas usando a máquina e forçando a máquina e tudo. Então é bom que você lubrifique todos os dias após o serviço. Claro que se você usar acima de 8 horas, acima de 12 horas, aí é bom você lubrificar sempre quando você terminar um trabalho, que assim você mantém a vida útil da sua máquina. Porém, não é só isso. Vamos à segunda pergunta. Eu forço muito a minha máquina? Então, se você costura muitos tecidos grossos, você costura várias camadas, por mais que o tecido seja fino, mas você costura várias camadas, isso força a máquina. Isso faz com que a máquina tenha uma força maior e consequentemente você deve lubrificar mais a sua máquina. Outra pergunta, terceira pergunta. Eu giro muito os volantes da minha máquina. Então, um exemplo, você muda muitos pontos, você está fazendo um projeto ou você pegou uma encomenda com muita variedade de pontos dentro do seu projeto e por isso você vai mudando o volante constantemente ali no decorrer do projeto. Isso faz com que aquela mola
do volante se desgaste, e mais um motivo para você limpar e lubrificar a sua máquina. Ou se você mexe muito no volante do modo manual da máquina, isso também faz com que a mola fique desgastada, tanto a parte do volante quanto a parte de subir e descer a agulha também. Então você tem que ver os dois lados. Outra pergunta é: você usa muito o botão de retrocesso? Tem algumas pessoas que não usam o botão de retrocesso e por isso ele fica lá mofando. Quando você vai usar, ele nem funciona mais, que ele já está totalmente enferrujado. Mas o melhor a fazer em toda a costura é, no começo e no final da costura, o retrocesso, para que você arremate a costura, tanto no começo da costura do projeto, quanto no final da costura. E por isso você usa muitas vezes o botão de retrocesso. Se você pegar uma encomenda aí de 100 peças para fazer e tiver em torno de umas 5 ou 6 costuras para fazer o projeto inteiro, já vai aí 10 ou 12 vezes que você usa o botão de retrocesso para cada projeto. Então é bom que você lubrifique também o botão de retrocesso, já que você usa ele constantemente. Também outra pergunta é: você usa muito os outros botões? Que outros botões, Esther? O botão de comprimento, de largura, de tensão, de pressão. Se a sua máquina for aquelas eletrônicas, quais dos botões que você mais usa? Então as eletrônicas também precisam ser lubrificadas, porque ela tem um maquinário por dentro dela. Então você precisa sim lubrificar, mas isso é outra história, é para outro vídeo. As máquinas que não são eletrônicas, que não tem aquele visor digital, não tem aqueles botãozinhos, que você não precisa mexer na parte manual da máquina, que é trocar a tensão, o comprimento, largura, essas máquinas digitais, a maioria não precisa fazer isso, que os botões e os pontos já são configurados de fábrica. Você pode desconfigurar, mas os botões já são configurados de fábrica. Não estou falando desse tipo de máquina, estou falando do nosso tipo de máquina. Para você que não sabe qual é a minha máquina, eu tenho uma Eugene Genius. Ela não é uma máquina digital, ela é uma máquina elétrica, porém ela é manual. Eu consigo mexer nos botões dela tudo com a mão. Não é máquina digital, que é só você apertar um botão e ela faz tudo sozinha, ok? Então, máquinas manuais, é esse tipo de máquina que eu tô falando. Pra você mexe em todos os botões, você mexe muito nos outros botões, comprimento, largura, tensão, pressão do pé calcador. Tudo isso você tem que ver quanto tempo que você passa na máquina. Então, se eu passo, voltando lá ao exemplo que eu tinha dado, eu passo em torno de 1 a 5 horas por semana, né? Em torno de 1 a 5 horas por dia dentro de uma semana, costurando, fazendo projeto, fazendo as encomendas e tudo mais. E no final, quantas horas dá? Dá uma média de em torno de 2 ou 3 horas por dia durante uma semana, dentro de uma semana. Então eu vou lubrificar todas as coisas que eu uso dentro da máquina. Então eu uso muito o botão de tensão, eu mexo muito no botão de tensão, de largura, de comprimento, porque eu faço muitos projetos que varia a largura e o comprimento. Eu mudo muito de ponto, então tem vezes que eu faço zigue-zague, eu faço ponto reto, ponto decorativo, bordado. Então eu mudo muito o volante? Sim, lubrifica também o volante. Eu faço muito retrocesso no começo e no final da costura, como a Esther realmente recomenda. Então, botão de retrocesso também lubrifica. Todas essas coisas que eu tô falando, você tem que anotar para você saber o que você usa durante o decorrer da sua costura. Não adianta eu falar para você lubrificar a máquina inteira, sendo que você não usa nem o botão de largura e nem de comprimento. Por que você vai lubrificar os dois botões, sendo que você nem usa muito? Você entendeu? Então, a intenção desse vídeo é fazer você entender quais partes da máquina você deve lubrificar e de quanto em quanto tempo você deve lubrificar.
A tabela que eu falei no começo do vídeo vai estar disponível lá no meu site, portalcriarideias.com. O primeiro link, só você clicar e baixar. Se você chegou até aqui e não deixou seu like e gostou desse tema, deixa seu like, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, me segue nas redes sociais para fazer parte lá das redes sociais, onde eu dou dicas exclusivas no mundo da costura só para seguidores das minhas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal, botãozinho vermelho e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!